Olá! Hoje a gente vai falar sobre algo que está no nosso dia a dia: escadas e andaimes. Sabe, aquelas ferramentas tão comuns que a gente nem para mais para pensar nelas? Pois é. Mas e se essa familiaridade toda escondesse um custo? Um custo altíssimo. E não só em segurança, viu? Mas em produtividade também. Vamos dar uma olhada no que realmente está por trás daquele simples ato de subir? Pensa aí. Qual foi a última vez que uma tarefa simples precisou de uma escada? Lembra daquela sensação? Aquele pequeno desequilíbrio, a necessidade de se agarrar com uma mão enquanto tenta fazer o trabalho com a outra? Então, essa sensação de instabilidade não é só impressão, não. É um alerta. E os dados que a gente vai ver a seguir mostram exatamente o porquê. E aqui a gente entra na dura realidade. Não estamos falando de um arranhãozinho ou um susto. A coisa é séria. As estatísticas de queda são, assim, alarmantes e mostram um problema crônico, sabe? Com consequências que podem mudar a vida de uma pessoa. E ignorar isso? Bom, ignorar isso não é uma opção. É, na verdade, uma falha de gestão. Ok, então vamos aprofundar um pouco. Para a gente entender por que precisamos de uma alternativa, primeiro a gente tem que olhar de perto onde é que os métodos tradicionais falham. E olha, não é só um probleminha não, é uma combinação de vários fatores de risco. Olha só como a coisa vai se somando. Não é só a escada ser instável por si só. É o cansaço de ficar subindo e descendo o dia inteiro, o que uma hora ou outra vai levar a um erro. Agora, junta isso com o chão que não está 100% nivelado, ou aquela tentação de se esticar só mais um pouquinho para alcançar. Pronto, tá aí a receita perfeita para o desastre. E essa frase aqui resume tudo, né? O problema não é só o mau uso. O próprio design, a natureza dessas ferramentas, já contribui direto para o acidente. O perigo, de certa forma, já vem de fábrica com o método. Mas o problema vai muito além da segurança física, viu? Existe um custo de produtividade, e é um custo alto. É um verdadeiro ralo de eficiência que muitas vezes passa batido no dia a dia. Vamos ver como é que isso acontece na prática? E aqui a gente vê o impacto direto na produtividade. É só parar para pensar. Cada minuto que se gasta montando uma escada, movendo um andaime, é um minuto que ninguém está produzindo nada. E o ponto mais crítico é este: a pessoa que está lá em cima precisa se segurar, então só tem uma mão livre para trabalhar de verdade. Isso não é só lento, é ineficiente na sua essência. Então, a gente chega no ponto principal. Se o jeito antigo é tão cheio de falhas, qual é a alternativa? Bom, a boa notícia é que a tecnologia evoluiu, e evoluiu para resolver exatamente esses problemas. A gente está falando das plataformas de acesso de baixa altura. O que é isso? Basicamente, são umas plataformas elevatórias, bem compactas e móveis que foram criadas especificamente para acabar com todos aqueles riscos que a gente acabou de listar. Elas dão uma base de trabalho firme, estável e segura. E aí, o fluxo de trabalho fica, nossa, incrivelmente mais simples e seguro. Ao invés daquele sobe e desce, a pessoa simplesmente empurra a plataforma até o lugar certo, aperta um botão, sobe até a altura exata e pronto. Trabalha com as duas mãos livres. E isso não é só mais seguro, é muito mais rápido. E essa rapidez toda se traduz, claro, em ganhos financeiros bem reais. Mudar para um jeito mais inteligente de trabalhar não é só uma decisão de segurança, é uma decisão de negócio, com um retorno sobre investimento, o famoso ROI, que é bem claro. E se liga nesse um número porque ele é impressionante. Os dados mostram uma redução média de 67% no tempo que se leva para fazer a mesma tarefa. Para pensar no impacto disso no cronograma de um projeto. É uma economia de tempo gigantesca. Para deixar a coisa ainda mais concreta, vamos pegar um exemplo prático, uma instalação elétrica. Uma tarefa que normalmente levaria, digamos, 12 horas usando escada, pode ser feita em apenas 4 horas com uma plataforma. É uma economia de 2/3 do tempo. É absurdo. E toda essa economia de tempo se converte num retorno financeiro, assim, notável. Dependendo do tipo de trabalho, o ROI, de trocar os métodos antigos, pode chegar a impressionantes 320%. E o mais legal é que esse retorno não é um acaso, um ponto fora da curva. Ele se repete em várias aplicações diferentes. Pega, por exemplo, tarefas de manutenção de rotina, sabe? Onde você tem que ficar se movendo o tempo todo. Aí os ganhos de eficiência são ainda maiores e o ROI vai lá para o teto da projeção. Bom, quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, a decisão entre continuar com os métodos antigos ou adotar uma solução moderna se torna uma escolha estratégica e bem clara, por sinal. Pensa bem. De um lado, a gente tem o jeito antigo, com risco embutido, produtividade no pelo ralo e custos que nem sempre aparecem na planilha. Do outro lado, o jeito novo, segurança que já vem no projeto da ferramenta, eficiência comprovada com números e um ROI que dá para calcular e ver na ponta do lápis. E essa citação aqui, para mim, fecha a discussão com chave de ouro. A grande virada de chave é entender que segurança e eficiência não são coisas opostas. Muito pelo contrário, elas andam juntas. Uma equipe que trabalha segura é uma equipe que produz mais e melhor. Simples assim. O que nos leva a uma última reflexão, né? Depois de ver todos os riscos, os custos escondidos e os ganhos de produtividade, a pergunta de verdade não é se vale a pena mudar, mas sim quando. Talvez esteja mesmo na hora de muita gente por aí dizer tchau, escada.